palavra que Deus colocou no meu coração, nessa manhã literalmente, queridos, nessa manhã literalmente. É interessante que quarta-feira passada eu comecei uma série de mensagens, ela vai perdurar durante algumas quartas-feiras, eu não sei quantas, nem me perguntem porque nem sei, mas serão quartas-feiras onde intitulado está a mensagem de uma nova história. Eu creio em uma nova história. Amém? Nós vamos meditar muito na vida... Obrigado, Paulo. Iremos meditar muito na vida de Davi. Iremos mergulhar na vida desse homem. Mergulhar na vida desse homem, na certeza que Deus tem muito a ministrar aos nossos corações. Quarta-feira passada eu preguei sobre o chamado de Davi. Né? Quantos ensinamentos nós extraímos do chamado quando Samuel vai à casa de seu pai, Jessé, para chamá-lo para servir, para ministrar sobre ele um reinado, um rei sem trono. Deus chama Davi, Deus o unge como rei, mas ainda sem trono, e o chamado dele é algo lindo, e nós ministramos aqui na quarta-feira passada, mas essa série de mensagens nasceu a partir da mensagem que eu vou pregar hoje. Então a série já começou sem a mensagem introdutória, mas é interessante que, e não tinha apenas o título da mensagem no meu coração, mas não havia preparado ainda o esboço para ministrar. Então prepare o seu coração, eu creio que Deus queira falar muito, muito, muito realmente nesta manhã, assim como Ele tem falado pela manhã, à noite, Deus tem falado muito neste lugar. Então guarde uma coisa no seu coração, queridos, a presença de Deus, ela é certa. Se ela terá valia sobre a sua vida, é outra coisa. Guarde isso. A presença de Deus é certa. Se ela terá valia na sua vida, é outra coisa. Porque ela ter valia na sua vida, aí há uma dependência, se você assim se propuser a tê-la. Amém? Assim como uma lei que está vigente no tempo, uma lei que está vigente no ordenamento jurídico, ela só vai ter realmente aplicabilidade na minha vida se eu assim desejar segui-la. E se eu não desejo segui-la, eu sou penalizado por aquilo. Então a presença de Deus já é fato. Deus está aqui, amém? A Bíblia nos ensina onde dois ou mais estiverem reunidos, ali Ele está. Jesus está aqui. E eu, como eu sempre falo, eu tenho que dar valia a essa presença. Eu tenho que dar sentido a essa presença. Eu tenho que dar razão a essa presença para mim. Mas a presença de Deus não define se você será abençoado ou não, queridos. Às vezes, até você vai ser disciplinado com ela. Mas eu quero ministrar sobre um tema chamado Tabernáculo de Davi. Abram as vossas Bíblias num livro que é o seu livro de cabeceira. Aquele livro que quando você acorda, você bota a mão assim, pega a Bíblia, você já abre a Bíblia, já cai certinho. O livro de Amós. Né? Eu sei que é recorrente a sua leitura sobre esse livro. Eu sei que você, se eu disser quantos capítulos, você vai saber já. Eu sei que você tem praticamente esse livro decorado. Amós, capítulo de número 9, é o último capítulo do livro de Amós. Capítulo 9, versículo 11, você que achou, em podendo, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura inicial desta manhã. Uma passagem que eu quero compartilhar com os irmãos, uma profecia que já se cumpriu, na verdade se cumpre até os dias de hoje, tem se cumprido. Amós 9, versículo 11, quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga perdão. Vou comparecer à escola bíblica dominical. Amós 9, 11 diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nesta manhã colocamos as nossas vidas, porque verdadeiramente tabernáculo nós somos. A tua presença está em nós. Deus, restaura o tabernáculo de Davi, o que havia nesse tabernáculo, para tu trazeres, Senhor, a memória do profeta Amós, de que restauraria ele. Um dia ele seria restaurado. Certo é, Deus, que pouco, inclusive, falamos deste tabernáculo. Certo é que na tua própria palavra pouco se fala sobre o tabernáculo de Davi. Certo é que muito se fala do de Moisés,
Muito se fala do tabernáculo que nós somos, mas pouco se fala do Davi para ele ser mencionado, lembrado e anotado por Amós em profecia, que algo precisava ser restaurado e era de acordo com o tabernáculo de Davi. Deus, o que havia nesse tabernáculo, o que ele precisa ser reavivado em nós, o que ele precisa ser analisado, extraído e vivenciado por nós nos dias de hoje. O Senhor nos ensina, nos ajuda nessa caminhada, nesse discernimento, nessa melhoria, nesse amadurecimento espiritual. Deus, fala conosco, precisamos de Ti e usa-me. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. O profeta Amós, queridos, ele vem profetizar que naquele dia, esse dia, ele vem se concretizando. Esse dia ele é profético, esse dia ele vem um cumprimento paulatinamente, ele vem ocorrendo, já com o nascimento da igreja em Pentecoste, Atos, então o avivamento vem acontecendo já com os Atos dos Apóstolos, aquele dia, essa renovação do tabernáculo de Davi, e nós iremos analisar o que havia nesse tabernáculo, mas certo é que já em Atos, com o nascimento da igreja, esse avivamento começa a tomar uma profusão muito grande, queridos. E a partir daí, lembre-se de Atos capítulo 15, quando há o concílio em Jerusalém, e Pedro toma a palavra, e Pedro fala, olha, os gentios estão se convertendo. Olha, o Espírito Santo está batizando gentios, não apenas judeus. Começa aquele rebuliço na igreja em Jerusalém, Pedro toma a palavra, Tiago fecha o concílio, dizendo, olha, Pedro tem razão. O Espírito Santo não está restrito apenas aos judeus. Não, os gentios, pastor, o que é gentio? Todo aquele que não é judeu. A Bíblia fala de 3 povos, assim, de forma lato sensu. Gentios, vamos começar pela ordem. Judeus, gentios, todos aqueles que não são judeus, e igreja. Igreja é todo aquele que entrega a vida para Jesus. Se ele é judeu, entregou a vida para Jesus, é igreja. Se ele é gentio, entrega a vida para Jesus, ele é igreja, a partir de. Amém, queridos? Então, o gentio é todo aquele que não é judeu. Então, todo judeu chama de gentio aquele que não professa, aquele que não tem na sua nacionalidade judaica, ok? Então, esse é o gentio. E a Bíblia diz que os gentios se convertiam. Pedro alegre chega no concílio e muitos dos apóstolos e muitos até aqueles que acompanhavam os apóstolos queriam impor sobre os gentios as regras judaicas sobre eles e não estavam compreendendo como os gentios estavam sendo batizados com o Espírito Santo. E ali começa, esse concílio é concluído com Tiago dando algumas orientações, mas corroborando com a visão de Paulo, de Pedro, que olha, os gentios estão se convertendo. O evangelho tem alcançado almas, pessoas estão se convertendo independentemente de serem judeus ou não. Então isso é um apontamento do avivamento chegando na igreja. Amém? De Jesus realmente alcançando todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas quando Davi, ou melhor, quando Amós faz essa referência, ele está ansiando também para os dias de hoje, queridos. Algo que nós precisamos retomar nos dias de hoje, características desse tabernáculo de Davi, que algo precisa ser exercitado em nós. Por quê? Porque Amós é levantado por Deus para profetizar que precisaríamos restaurar, levantar, reparar o tabernáculo de Davi. E por que não o de Moisés? E por que não tantos outros setores que nós podemos falar? Por que mencionar o tabernáculo de Davi? Que tabernáculo é esse? O que havia nele para ser exemplo para a minha vida e para a sua vida? Primeiro, queridos, eu quero passar um pouquinho sobre tabernáculo. Precisamos entender o que é tabernáculo. O tabernáculo vai nascer em Êxodo 18, quando Deus fala ao povo que estava saindo do Egito, caminhando até a terra prometida. Era aquele tabernáculo, aquela tenda móvel que era montada, desmontada, durante toda a caminhada no deserto. Foram assim por 40 anos caminhando no deserto com aquela tenda, com aquele tabernáculo, onde havia o pátio, onde havia o altar, onde o judeu que entrava ali para entregar o seu holocausto, ele era levado ao altar do holocausto, o holocausto era oferecido ali queimado, o sangue era derramado nas vértices daquele altar. Depois, entrando no santo lugar, que assim nós chamamos a primeira parte da tenda, dentro dele havia o candelabro, a mesa de pães, o altar de incenso, e após o véu, o lugar chamado secreto, ou santíssimo, ou santo dos santos, havia a arca da
Essa arca da aliança, queridos, que havia ali a vara de Arão, havia as tábuas de Moisés, do Decálogo, havia ali o maná, e dentro da arca, a arca representava, era um simbolismo, representando a presença de Deus. Guarde isso. A arca da aliança representava a presença de Deus. A arca da aliança estava ali, Deus estava ali. Onde a arca da aliança ia, Deus estava ali. Deus está em todos os lugares, amém? Mas simbolicamente, a arca da aliança firmava isso. Onde a arca está, assim está Deus. Deus está ali. E ela começa a se movimentar em todo o deserto. Os irmãos vão se recordar em Josué 18, versículo 1. Josué leva essa arca para um lugar chamado Siló. É na tribo de Efraim, próximo ali a Benjamim, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, próximo ao Mar Morto. Ou seja, essa tenda que era móvel, ela começa a se tornar mais fixa. Ela fica um duradouro tempo, muito tempo ali em Siló, e fica a partir de Josué. Então ali ministrava Eli com seus filhos, Ofni e Finés, ministravam os sacerdócios ali em Siló, e a tabernáculo ali. Pastor, por que o Senhor está falando sobre todo esse tabernáculo? Porque para falar sobre o tabernáculo de Davi, eu tenho que entender o tabernáculo de Moisés. Amém? Porque, obviamente, há um paralelo entre os dois, e um se destaca, senão Amós não falaria sobre restaurar o tabernáculo de Davi e não o de Moisés. Mas é interessante que em Siló estava ali Ofni, Finéias, Eli, sacerdotes totalmente desviados da presença de Deus, homens totalmente com a sua vida corrompida, principalmente os filhos de Eli, os sacerdotes. Os irmãos vão se lembrar de Eucana, Ana e Penina, no episódio onde Ana é abençoada e Deus abre a madre dela, ela consegue gerar um filho que é Samuel. Foi nesse período, em Siló, no tabernáculo, onde Eli era o sacerdote. Mas, queridos, ainda ali em Siló, tem um momento de uma batalha de Israel. Depois vocês leiam tudo isso em casa. Depois de uma batalha em Israel, ou melhor, antes da batalha contra os filisteus, Eli, esse sacerdote, Samuel também, levam a arca da aliança para essa batalha. A arca é tirada do tabernáculo de Moisés, que estava em Siló, é levada para o campo de batalha, onde filisteus e o povo de Israel iriam guerrear. E é uma festa, porque a arca está chegando. Se a arca está chegando, a presença de Deus está chegando. Se a arca está vindo, a vitória é certa, porque ali está a presença de Deus. Bom, os filisteus ganharam de lavada. O povo de Deus foi envergonhado ali. A arca da aliança, pior ainda, a arca da aliança foi roubada. Roubada. Levada pelos filisteus. Uma vergonha nacional. Ofni e Finéias, filhos de Eli, mortos em batalha. A notícia chega a Eli, ele estava sentado na sua cadeira. Quando a notícia chega, olha, perdemos a batalha. Ofni e Elias sente aquela baque. O que mais? Seus filhos morreram. Meu Deus. O que mais? A arca da aliança foi roubada pelos filisteus. Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Ou seja, queridos, a presença de Deus estava ali, mas uma derrota nacional aconteceu. Por quê, pastor? Porque a arca, a presença de Deus estava ali, mas o povo não estava com o coração ali. E eu quero começar a trazer extrair esse ensinamento, queridos, porque não adianta você estar aqui se o teu coração não está aqui. Às vezes estamos aqui batendo um ponto, uma religiosidade, mas o nosso coração não está aqui. Às vezes eu estou aqui, mas pensando na conta que eu vou pagar amanhã. Queridos, misericórdia. Foi pregado no ofertório. Deixa essa ansiedade de lado, deposita tudo no altar de Deus e começa a adorá-lo. Dê valia à presença de Deus. Mas Eli e seus filhos não davam valia à presença de Deus. Pensavam que a presença de Deus era uma arca. E a arca era apenas um símbolo. A presença de Deus não se brinca com a presença de Deus. Eu não vou levar o objetozinho e Deus vai me dar vitória. Como infelizmente tem nos dias de hoje, dentro do meio evangélico, arcas sendo dadas, bolsinha de não sei o quê, rosa de não sei o quê. Ah, mas simboliza, queridos, a presença de Deus. Não brinque com a presença de Deus. Não brinque. E Eli e também Samuel brincaram, levando a presença de Deus, a arca, para a batalha. Um povo que estava totalmente corrompido, totalmente desviado da presença de Deus.
E a derrota é, queridos, assim, realmente é uma vergonha nacional, a derrota que Israel teve. E a arca foi levada, a arca roubada, queridos. A arca foi tirada da presença de Siló, foi tirada da presença do tabernáculo, ela é levada pelos filisteus, e ela vai, e os filisteus guardam a arca num templo de Dagon, depois leva para outro lugar. Enquanto a arca esteve com os filisteus foram assolados de dores, enfermidades, mazelas em todas as áreas. Não brinca com a presença de Deus. Se o povo de Israel foi penalizado por brincar, imagina os filisteus com a arca da aliança, brincando de presença de Deus. Não se brinca de vir à igreja. Não se brinca de evangelho. Evangelho é transformação, queridos. Evangelho é mudança de vida. É aquele culto honesto, aquele culto onde você realmente se entrega, o culto verdadeiro, o culto de abrir o seu coração, de chorar na presença dele. Não é uma religiosidade, não é um bater de ponto. E os filisteus ficaram algum tempo com a arca e só sofreram até um ponto que eles falaram: olha, devolve a arca. Devolve a arca. E a arca é devolvida à casa de um homem, é levada para a casa de um homem chamado Abinadab. Depois lê tudo isso na sua Bíblia. Abinadab, a arca é colocada na casa desse homem. Queridos, a arca fica ali no mínimo 20 anos, a arca. Podemos nos estender por todo o reinado de Saul, porque logo depois veio o reinado de Saul. Mais 60 anos no total. Durante 60 anos, a arca esquecida na casa de um homem chamado Abinadab. Esquecida. Pastor, e o tabernáculo? Funcionando normalmente. E o tabernáculo em Siló? Funcionando normalmente. Sem a arca, pastor, sem a arca. Religiosidade pura. Para que a presença de Deus? Para que a arca? Esqueceram. Saul jamais foi procurar a arca. Jamais Saul pensou ou perguntou para alguém: onde está a arca? Para que eu possa recuperá-la e levá-la para o tabernáculo. Jamais. 60 anos, o tabernáculo sendo aberto, o povo oferecendo holocausto e sem arca. Ordenança que Deus tinha dado. A arca é a presença de Deus. É o culto vazio. É o culto sem propósito. É o culto sem adoração. É o culto só para entregar o holocausto. Se a presença de Deus está ali, não importa mais. O que importa é que eu estou com a consciência tranquila. Fui domingo de manhã na igreja, ainda mais que era ceia. Agora meu mês está abençoado. Estou quase fazendo culto, uma missa. Quase cumprindo uma ordenança. E agora eu estou livre. Assim estava na época de Saul. Queridos, 60 anos. Sem a presença da arca no tabernáculo. Isso é chocante. Quando eu fui estudar isso, eu fiquei chocado. Como o tabernáculo abre sem a arca, se ele é a presença de Deus? Ou seja, oco, vazio, frio. Uma igreja, um imóvel aberto. Pessoas reunidas. Um ajuntamento de pessoas. Mas Deus não estava ali. E quando ele estava, pessoas morriam. Porque brincavam. Brincavam com a presença de Deus. O povo foi derrotado numa batalha. Os filisteus foram enfermos todos. Tiveram que expulsar a arca, tirar a arca da cidade deles, porque tudo estava dando errado. A presença de Deus na sua vida, ela é fato. Se você vai dar valia a ela, é outra coisa. Comecei a pregação assim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E essa arca, por 60 anos, queridos, ela esquecida. Até que um homem, que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, um rei, um homem que vem da tribo de Judá. Nós sabemos que durante toda essa dinastia, até chegar em Jesus, nós vamos lá em Abraão, né? Deus chama um homem. Queridos, Deus chamou um povo? Deus não chamou povo nenhum. Deus chamou um homem chamado Abrão, lá de Ur dos Caldeus, do Iraque, sul da Caldeia. Ali na Mesopotâmia, entre Tigre e Eufrates.
para que ele fosse uma terra que ele não conhecia. Vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão vai, se casa com quem? Sara. Tem um filho, vamos falar apenas de Isaac. A partir de Isaac, Isaac casa com Rebeca. Tem 2 filhos, Esaú e Jacó. A partir de Jacó, Jacó se casa com 2 mulheres, Lia e Raquel. Obrigado, queridos. Com Lia e Raquel nascem 12 filhos. São as 12 tribos de Israel. Uma delas era Judá. E de Judá viria Davi. E de Davi viria Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse homem chamado Davi, ele tem um insight de Deus, uma revelação de Deus, e ele diz, peraí, eu sou rei, agora Davi reina, ele assume o trono. E Deus fala com ele, olha, onde está a arca? Davi é o primeiro, depois de 60 anos, questionar como o tabernáculo está aberto sem a presença de Deus. Como as pessoas brincam de igreja. Queridos, é fato, é bíblico, tá bom? Que a justiça vai começar pela igreja. Você vê escândalos acontecendo, é bíblico. É bíblico no meio da igreja. Porque a penalização, a justiça vai começar primeiro dentro da igreja. Deus vai começar a agir dentro da igreja. Isso é bíblico. São os sinais do final dos tempos. Mas ai daquele pelo qual veio os escândalos. Ai daquele. Amém? Mas quando eu vejo tudo isso, um tabernáculo vazio, um tabernáculo que funcionava, mas sem a presença de Deus, e o povo religiosamente sempre ali, toda quarta, todo domingo, mas sem sentido. Indo apenas para querer receber alguma coisa, indo apenas porque está passando por problemas. Eu não estou assim generalizando, queridos, porque todos nós passamos por problemas, dificuldades, e não é ilícito você buscar resolver os seus problemas. Não, Deus resolve também. Também. Ok? Mas essencial, primordial, algo que é fulcral, é a presença dele. É dar valia à presença dele nesse lugar. Deus está aqui, amém, queridos? Eu quero dar valia. Davi queria dar valia. Davi não queria subir no tabernáculo como todo mundo subia. Peraí, não, assim não. E Davi, olha que diz, agora sim, abram as vossas Bíblias, no primeiro livro de Crônicas, capítulo número 13, versículo de número 1. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13. Está quente, queridos? Está quente, né? Primeiro Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Primeiro Crônicas 13, 1 diz assim: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e de todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tomemos a trazer para nós a arca do nosso, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo. Davi, obviamente, consultou a Deus. Ele diz no versículo 2, né? E se vem isso do Senhor, obviamente ele consultou a Deus. E ele fala, olha, Saul não deu valia. Saul se esqueceu na casa de Abinadab por 60 anos a arca. E não fez nada. E deixou o culto a Bangu. Vamos dizer assim, quem entende futebol entendeu o que eu falei. De qualquer forma. Pro forma. Né? Não tinha conteúdo. Não tinha presença de Deus. Davi fala, peraí, eu falei com Deus. Se vocês concordarem, nós vamos à procura da arca. Nós vamos trazer a arca de volta. Versículo de número 5. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins.
Versículo 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de 60 anos nessa casa. 60 anos nessa casa, a arca. E agora chega Davi, vamos resgatar a presença de Deus. Não vamos deixar a presença de Deus esquecida. Não vamos fazer do culto uma religião. Ele vai na casa de Abinadab, e versículo 7, puseram a arca num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Queridos, primeira coisa, guarde isso para a sua vida, amém? Se você quer restaurar o tabernáculo de Davi, como Amós falou, busque a presença de Deus. Davi não se contentava, e jamais ele se contentaria a ser religioso. Jamais ele se contentaria a vir à igreja e não sentir nada. Jamais ele consentiria em vir à igreja e não se sentir tocado por Deus. Jamais ele viria para a igreja e não deixaria, pediria para Deus, Deus derrama dons porque eu quero ser usado na tua obra. Davi jamais se contentaria em sentar numa poltrona e ficar apenas ouvindo ministrações. Davi queria entrar na igreja e ser usado por Deus. Senhor, eu tenho uma profissão, quero usar na obra. Senhor, eu tenho, assim, eu sou comunicativo, me usa nessa área. Senhor, eu sou mais introvertido, mas eu sei que quando as pessoas se achegam a mim, eu sou carinhoso. Deixa eu usar. Davi jamais entraria na igreja e não faria nada. Davi queria ser partícipe. Ele queria dar valia à presença de Deus. Olha, não, vamos procurar a arca. Porque eu não vou entrar numa igreja para fazer algo para homem. Eu não estou lá por causa do sacerdote. Você não está aqui por causa de mim. Está perdido se você está buscando algo de mim. Mas se você está aqui buscando a Deus, queridos, olha, certamente Deus vai te agraciar, Deus vai te usar, Deus vai te transformar. É isso que Davi queria. Davi não queria olhar para o sacerdote bonitinho e entregar o holocausto dele. E depois sair da mesma forma que ele entrou. Davi não queria esperar no Yom Kippur, uma vez ao ano, o sacerdote levar o sangue do sacrifício até a Arca da Aliança, uma vez no ano. Davi queria, eu quero entrar também. Eu quero desfrutar dessa presença de Deus também. Por que a arca é só para alguns? Por que só o sumo sacerdote entra lá dentro da arca e tem essa presença de Deus uma vez no ano? É muito pouco. Davi queria mais. Davi não se contentava com religiosidade. Davi queria mais. Queridos, são 18 anos nesse lugar. Eu por mim falando, ok? Se nós não nos motivarmos primeiramente em Deus, não dá. Então que você se sinta motivado em Deus. Senhor, chega, esse ano vai ser uma virada na minha vida, algo que eu vou fazer extraordinário, porque eu quero restaurar o tabernáculo de Davi na minha vida. Quero restaurar o que havia, esse desejo que Davi tinha, tão grande pela presença de Deus. Porque religião já tinha, o tabernáculo estava funcionando. Mas para Davi era pouco. Igreja aberta para ele era pouco. Via ao culto era pouco. Ele queria ganhar almas. Contextualizando para os dias de hoje, ele queria sair pelas ruas. Ele queria ter a mesma experiência que o sumo sacerdote tinha uma vez por ano. Ele queria ter também. Porque o sumo sacerdote é melhor do que eu. Davi queria ter também essa experiência que nós temos hoje. Ou melhor, o acesso que nós temos hoje. Davi queria naquela época. E queridos, 60 anos, a arca esquecida, Davi foi atrás. Para mim, o mais importante é a presença de Deus. E olha que diz o texto, versículo 6, é um versículo dolorido, queridos. Olha que diz versículo 6. Então, primeira verdade, busque a Deus. Não saia desse lugar sem pedir, Senhor, eu quero que tu fales comigo. Se tu és um Deus vivo, fala comigo. Senhor, eu sei que tu tens dons para a minha vida. Derrama sobre a minha vida. Versículo 6. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas.
Versículo 9, presta atenção. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. E os bois tropeçam na caminhada levando a arca. Os bois tropeçam, a arca está caindo. Uzá e Aiô, na boa vontade de não deixar a arca cair, estendem a mão e tocam na arca. Objeto esse que não poderia ser tocado por alguém. E naquele momento a Bíblia diz, versículo 10, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Para aqui, queridos, Davi cheio de boa vontade, querendo viver a presença de Deus. Ele vai à casa de Abinadab buscar a arca, que era a presença de Deus. Ele está fazendo tudo certinho. E agora ele está levando a arca, o desejo dele é levar para a cidade dele, para Sião, para a cidade de Davi, para Jerusalém. E ele bota em cima de um carro de boi, que é mais fácil a locomoção. Só que, pelas leis mosaicas, leia Êxodo, você vai ver como uma arca deveria ser transportada. Em varas, nas argolas e nos ombros. Porque para levar, para buscar a glória de Deus, tem que ter trabalho, tem que ter serviço. É muito fácil botar num carro de boi, só que a glória de Deus leva no ombro, machuca, vai ser dolorido, a caminhada vai ser realmente difícil. Os ombros talvez se firam nessa caminhada, mas a arca tem que estar acima de você. A arca não é um objeto que se leva. A arca é a presença de Deus. Ombro também é responsabilidade. Tem vários ensinamentos de se levar a arca no ombro. Vários. Mas Davi erra. Como todos nós erramos, queridos. Todos nós pecamos, falhamos. Em alguma área da nossa vida. E Davi fica super entristecido porque tinha boa vontade ou não tinha? Tinha. Da forma certa? Não. Não adianta a presença de Deus sem conhecimento da palavra. Não adianta Deus estar aqui e eu me alimentar só das gotas que são ministradas em um púlpito domingo pela manhã. E a semana toda a sua Bíblia ficar intacta. E você só abri-la no domingo de manhã. Vai levar a arca de forma errada. Vai levar a presença de Deus de forma errada. Muitas vezes de boa vontade. Muitas vezes até num pensamento racional positivo. Pô, leva no carro de boi. Mais seguro. No ombro a gente pode também cair. Mas os bois tropeçaram, queridos. E ao tentar segurar, e a arca não podia ser tocada, os dois ali morrem na hora. Você consegue imaginar a culpa em Davi? Versículo de número 11. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje, porque angústia, desgosto. Davi ficou desgostoso, Davi sentiu muito, na sua alma, muito entristecido, ele ficou. Versículo 12. Queridos, tudo isso é um processo de Deus em nossas vidas. Tudo isso é um processo de Deus em nossas vidas. Só aconteceu porque alguém decidiu fazer algo pela presença de Deus. Pior é o omisso. Pior é o calado. Pior é o Saul, que deixou a presença de Deus, a arca, 60 anos parada. Antes de questionar Davi, questionemos os omissos. Porque ninguém também falou, tentou ajudar Davi nessa caminhada. Ninguém tentou ajudar o líder Davi. Ninguém tentou identificar um erro naquela conduta. Não. E Davi triste, queridos, no versículo 12 ele diz: temeu Davi a Deus naquele dia. E disse: como trarei a minha arca de Deus? Ele fala: olha, eu não sou capaz. Como eu vou trazer essa arca? Não sei. Não sou homem de Deus para isso, queridos. Às vezes não nos sentimos assim por algo que aconteceu na nossa vida.
algo que perdemos, algo que a gente não entendeu porque aconteceu na nossa caminhada. Será que eu estou bem com Deus? Será que eu estou firme com Deus? Será que realmente eu sou um homem de Deus? Será que realmente eu sou uma mulher de Deus? Porque está acontecendo isso, aquilo na minha vida? Será que Deus está na minha vida? Davi ficou desgostoso, ele teve esse mesmo sentimento. Versículo 13. Pelo que Davi trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed, o geteu. Por quê, queridos? Não sei. Vou logo falando que não sei. Mas uma coisa é certa, queridos. Alguma incerteza Davi tinha no seu coração. Alguma dúvida ele tinha. Porque se ele tivesse certeza, ele já levava de cara para a tenda que ele ia fazer. Daqui a pouco, alguns momentos mais tarde, ele vai fazer uma tenda para a arca. Mas ele não faz. Ele primeiro bota essa arca na casa de Obed-Edom. Obed-Edom, primeiro que ele vem de Edom, né? Edom vem de Esaú. Já vem de Esaú. E ele é geteu. Geteu vem de Gate, que é um território filisteu. Ou seja, Obed-Edom é um filisteu. Tem uma linhagem filisteia. Os filisteus são aqueles que não se dão com o povo de Deus. Muito pelo contrário, são inimigos notórios em toda a Bíblia. O que Davi queria em botar a arca sob a responsabilidade de um filisteu? Ele queria matar o filisteu. Eu creio que não, queridos. Porque olha o que a Bíblia diz, versículo 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele que ele tinha foi abençoado. 60 anos parado a arca da aliança. Em 3 meses ela abençoou toda a casa de Obed-Edom. Um ímpio, um gentio. Olha como Deus já começa a apontar para quem ele quer alcançar. Olha como o tabernáculo de Davi tem algo além dos judeus. E eu fico imaginando e lendo aqui, era Deus falando com Davi. Davi, olha, meu propósito não é apenas com os judeus, não. Olha o Obed-Edom. Ele é um filisteu e foi abençoado. Davi, o teu tabernáculo tem que abençoar todos. Em outras palavras, Davi, enquanto Moisés, o tabernáculo dele lindo era, mas era apenas voltado para os judeus, o teu, Davi, vai ser para todos os povos, tribos, línguas e nações. O teu será diferente, Davi. Davi, eu sou um Deus que ama todos os povos, eu quero alcançar todos. E Obed-Edom apenas como é que eu posso falar? Tira-gosto. Um tira-gosto. É apenas um detalhe do que eu vou fazer. É apenas um sinal que eu estou te dando agora do que eu vou fazer muito mais do que você nem imagina, nem pensa, porque já estava apontando para Cristo, né, queridos? Jesus vem da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, o véu que vai se rasgar, tudo estava apontando para ir. Aí olha que é lindo, queridos, não para por aí. Dê um pulo agora na sua Bíblia, vá para o versículo, vai para 1 Crônicas, capítulo 16. Davi tem esse start. Pois bem, um filisteu foi abençoado. Deus está sinalizando que ele quer alcançar outros povos e não apenas o povo judeu. Capítulo 16, versículo 1. 1 Crônicas 16, versículo 1. Primeiro, busca a Deus. Segundo, não desista, mesmo que você tenha alguns precalços sobre a sua vida. Capítulo 16, versículo 1 diz assim: introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio que lhe armara Davi. Davi fez uma tendinha ali na esquina da casa. Aí eu estou já aumentando, né, querido? Mas ele fez uma tenda simples. E ele diz que ele botou a arca no meio da tenda. Alguma coisa errada tem. Porque a arca fica depois do véu. Na tenda de Davi, não. Ela fica no meio da tenda. Na arca, no tabernáculo de Davi,
não tem um privilegiado que vai depois do véu entrar uma vez ao ano. Não. Na arca de Davi, na tenda de Davi, a arca está no meio para todo que quiser entrar. Na arca de Davi não tem acepção de pessoas. Ela está no meio. Não tem divisão de santo, santíssimo. Está no meio. O tabernáculo de Davi quer alcançar todos. Olha o versículo 4. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf era o chefe, era aquele que iria conduzir o louvor. Queridos, guarda uma coisa. Olha como Davi, ele se conecta em Deus, realmente, no tabernáculo dele. O louvor sempre existiu, mas institucionalizado dentro de um tabernáculo é a primeira vez. É a primeira vez que o louvor é entoado dentro de um tabernáculo, de uma tenda. Lugar de adoração a Deus. De forma institucionalizada num tabernáculo é que Davi inaugura os instrumentos musicais liturgicamente num tabernáculo. Davi começa a apontar para uma adoração diferenciada. Ele continua. Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matatias, Eliabe, Benaia, Obed e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf. E Asaf fazia ressoar os símbolos, que são instrumentos de percussão. Quem estava no meio ali? Obed-edom, filisteu. Louvando dentro do tabernáculo de Davi. Você pode dar uma glória a Deus aí no seu lugar? É Deus falando aí, eu alcanço todos. Davi, bota Obed-edom aí. Ele vai estar no meio aí dos levitas. Por quê? Porque eu vi o coração dele quando a minha arca entrou na casa dele. A minha presença na casa de Obed-edom teve valia. Porque ali havia um coração adorador. Ali havia um coração desejoso em desfrutar daquela presença. Um coração querendo mais de Deus. Não havia um coração religioso ali. Havia um coração adorador. Davi bota ele aí para louvar. Dá um instrumento para ele. Se ele não toca, vai aprender a tocar. Mas esse homem tem um coração extraordinário. Porque quando eu entrei na casa dele, algo moveu ali. Porque quando eu estava na casa dos filisteus, lá dentro, a única coisa que me moveu foi me matar todos. E quando eu estava no tabernáculo de Moisés, era terrível. E quando eu fui representar Israel contra os filisteus numa batalha, os filisteus ganharam, porque o povo de Israel estava totalmente desviado da minha presença. Mas em Obed-edom eu encontrei um coração puro. Amém, meus amados? Deus quer encontrar um coração puro aí em você. Deus está aqui, mas devalia isso. Seja usado por Ele, procure ser usado por Ele. Querido, o trabalho é essencial na vida do homem de Deus. Guarde isso. Em todas as áreas, né? Como é que você cresce na vida? Trabalhando. Desde pequeno, quando seu pai e sua mãe dão um ofício para você, alguma responsabilidade para você dentro de casa. Se seu pai e sua mãe não dão uma responsabilidade para você fazer, há uma grande probabilidade de você ser meio vagabundo. E perdão pela sinceridade. Porque o pai é o primeiro, os pais são os primeiros a exortarem os filhos. Porque o mundo já vai exortar e vai tentar passar por cima. Então já dá um start neles. Mas o trabalho na igreja, queridos, o trabalho na igreja faz você crescer como homem e mulher de Deus. Por quê, pastor? Porque você vai ter responsabilidade em Deus. Você vai chegar de manhã, não vou na igreja não. Não, você tem que ir, tem que evangelizar. Quantas aqueles hoje, sinceramente, eu não queria estar aqui hoje. Não queria pregar hoje. Cheguei 3 horas da manhã em casa. Não queria pregar hoje. Estou amando pregar. Estou amando pregar. Por que eu estou amando? Porque a responsabilidade me trouxe aqui. Seria muito mais fácil ligar para o missionário Flávio, Alexandre. Mas a responsabilidade me trouxe.
E por me trazer a este lugar, eu estou sendo abençoado. Mas a minha alma não queria estar aqui. O serviço, a responsabilidade, a escala. Ou escala do inferno. Começa a olhá-la de uma outra forma. Ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Amém? Quando eu vejo esse Davi, queridos, agora ao lado dele, um filisteu louvando ao seu lado. Versículo 6, 1 Crônicas 16, 6. Os sacerdotes penais Jaaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Versículo 7 eu acho lindo. Olha o que diz versículo 7. Naquele dia foi que Davi encarregou, pela primeira vez, Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Pela primeira vez, de forma litúrgica, Asaf, tu terás essa honra. Louva aí, camarada. E com percussão, e com outros instrumentos, e eu creio Zacarias, Jeiel, Obed-edom, todos louvando. Mas o primeiro hino foi Asaf, primeiro compositor, liturgicamente falando, na casa de Deus, Asaf. Quarta-feira passada eu preguei sobre Asaf. Que homem de Deus. Que homem de Deus. Mas agora não tem como pregar sobre Asaf, né, queridos? Mas pula para o versículo agora 37. Olha o que diz o versículo 37. Então, Davi deixou ali, diante da arca da aliança, do Senhor Asaf, e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ele, segundo se ordenara para cada... Foram feitos turnos, queridos. Turnos de louvor. A escala. Olha a escala. É de Deus. Para quem é no ministério, o Volut é de Deus. Volut é um aplicativo que a gente tem de escala, né? Esse Volut, não sei quem tá biruta. Olha, não toca no Volut. Não toca no Volut. Tá bom? Eles serviam através de uma escala, queridos. Por turnos. 38. Também deixou a Obed-edom com seus... Não foi só ele, não. Obed-edom ainda chamou mais de uns 5, 6, sei lá, eu não sei quantos são irmãos. Filisteus, irmãos dele. Vamos lá. Está liberado. A arca está no meio da tenda. A gente ministra ali no meio. Não tem mais diferença. Não tem mais classe privilegiada. Não tem mais sumo sacerdote. A arca está no meio, a arca não está no secreto, não. Ela está no meio da tenda. Eu posso me achegar e adorar a Deus. Aquilo é o que nós temos hoje de acesso nos dias de hoje. Amém? Versículo 38. Também deixou Obed-edom com seus irmãos em número de 68. E Obed-edom, filho de Edotum e Orrosa, para serem porteiros. Criaram, olha a recepção aí, queridos. Olha o ministério de recepção. Não sei porque o pastor me botou nesse ministério. Está na Bíblia aqui. Recepção. Porteiros. É a porta de entrada da igreja. A forma com a qual você recebe a pessoa certamente, provavelmente, definirá se ela permanecerá ou não. Se você é aquele carrancudo, não pode ser na recepção. Talvez tenha que ser um obreiro, um decano. Carrancudo, casa fechada, tem que chegar junto, tem que ser firme. Recepção tem que ter o sorriso aberto. Alexandre, né? Abre ali, abre o sorriso, todo mundo já está entrando. Então, queridos, assim, existe uma ordem na casa de Deus. Davi não desprezou a ordem, só que, olha, a arca, queridos, saiu do secreto, vai ficar no meio. O pessoal vai passar por lá e vai adorar a Deus. Deus está acessível a todos, filisteus, judeus. Vamos adorar a Deus. Puxa aí um ritmo. Asaf, puxa um louvor aí. O que você compôs? Isso aqui. Quem pode tocar? Percussão. Vamos lá, vamos louvar. Queridos, nós engessamos tantas coisas, né? É verdade ou não é? Para encerrar, Mateus 27. Dê um pulo na sua Bíblia. Pastor, o que o tabernáculo de Davi mostra na sua vida, queridos? Mostra um culto sincero. Mostra um coração sincero. Mostra um Deus que está acessível a todos. Mostra um Deus que não faz acepção. Mostra um Davi que quer encontrar corações puros, transformados, judeus e gentios, juntos adorando a Deus. Mateus 27, versículo 51.
Quem achou, diga glória a Deus. Mateus capítulo 27, versículo 51. Quando Jesus morre, quando ele diz, tetelestai, está consumado, versículo 51 diz assim, eis que o véu do santuário se rasgou. Perdão, queridos, eu queria ler um versículo que eu pulei. Isso é o problema de quem faz a mensagem 5 horas da manhã, 6 da manhã, pula versículos. Versículo de número... Volte lá, por favor. Eu preciso falar desse versículo. Volte lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 16. Primeiro Crônicas 16. Já estamos quase encerrando o culto. Porque a pergunta fica, pastor, legal, a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, e o de Moisés? Como é que ficou o de Moisés nesse tempo todo? Olha o que diz o versículo 39. Primeiro Crônicas 16, versículo 39. Todos acharam, amém? E deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto de... Agora o tabernáculo de Moisés está em Gibeão, uma outra região, no monte alto, onde ali eram oferecidos... O tabernáculo de Davi não tinha holocausto, querido. Não vem entregar animal aqui não, não. É lá no tabernáculo de Moisés, lá em Gibeão. Aqui é adoração como um dia seria e como hoje é. Se você chegasse no tabernáculo de Davi para entregar um holocausto, um animal para ser... Opa, está errado. É lá em Gibeão, onde está o tabernáculo de Moisés. Aqui é outro patamar. Aqui é o que Amós vai falar, que um dia Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. Aqui, o tabernáculo de Davi é o que Jesus fez. Agora sim, queridos. Perdão, Mateus 27, 51. Poxa, pastor, podia deixar marcado. Mateus 27, 51. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 51. Quando Jesus morre, entrega o seu espírito ao Pai. Olha o que ele diz no 51. Olha o que acontece, melhor dizendo, no 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. De alto a... Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O véu se rompeu, o véu rasgou. O véu do tabernáculo de Moisés, o véu do templo, se rompeu, acabou. O que para Davi já tinha acabado há muito tempo. Há muito tempo. Por isso que Amós vai profetizar. Davi estava já se antecipando a história, ao tempo, ao que Deus tinha para a vida dele e o que Deus tem para nossas vidas. O véu se rasga, agora o acesso é para todos a Deus. Não é para alguns, o que Davi já falara. Amém, meus amados? Acheguemos com toda a ousadia de fé, com toda a ousadia de fé. E agora para encerrar mesmo, de todo o coração, Romanos capítulo número 12. Você conhece de cor esse versículo. Vamos colocar de pé? Eu quero ler Romanos 12, versículo 1. De pé, queridos. Com a sua Bíblia aberta. Amém? Vamos. Eu quero lê-la rapidamente. Versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Apresenta a tua vida. Apresenta a tua vida hoje. Apresenta a tua vida. Oferece a sua vida hoje. De todo o teu coração. Se eu quero oferecer a minha casa, a minha família, o meu coração, a minha vida. Esse é meu culto racional. É o culto honesto, é o culto que se entrega. É o culto que entrega o seu corpo, alma e espírito todo para Deus. Você já procurou ver o que é um sacrifício vivo? Sacrifício, na verdade, sacrifício tem o quê? O que tem que acontecer com o sacrifício? Quando você chegava no holocausto, no tabernáculo de Moisés, entregava o animal, o que acontecia com o animal? Proposta, morra. Quando Paulo fala, ele está fazendo memória, isso. Apresenteis vosso corpo sacrifício vivo. Morra dia a dia. Vai morrendo dia a dia e vivendo para Cristo. Vai mortificando tua carne dia após dia. Esse é o culto honesto. Culto de quem se arrepende. Culto de quem pede perdão. Culto de quem quer recomeçar.
Culto daquele que reconhece: sou pecador, sou falho, preciso de Deus. Esse é o culto racional, sincero, coração aberto. Esse é o culto do tabernáculo de Davi. Se achegue, restaurarei o tabernáculo de Davi, repararei as suas brestas. Talvez tenham brechas na sua vida, no seu coração. Deus quer restaurar hoje. Chega, eu não quero entrar aqui da mesma forma como eu entro sempre. Não, olha, vou falar com o pastor. Pastor, chega, não vou ficar parado não. Ou o senhor me coloca aí em algum lugar, ou eu vou subir aí. Indague mesmo, questione. Não, eu quero ser usado. Quero ser usado, me desloca, faz alguma coisa. Davi não se conformou, aí você fica 60 anos parado. A arca 60 anos na casa de Abinadade, parada. E um rei Saul omisso, vendo tudo aquilo e não fazendo nada, porque ele também era o Saul, né? Mas quando chega um Davi, primeira coisa, preciso restaurar a adoração. Cadê a arca? Onde está teu coração, meu amigo? A primeira coisa que foi feita no tabernáculo de Davi não foi a coluna, não foi a iluminação perfeita. Não. Primeira coisa, tem que trazer a arca, ela tem que ficar aqui no meio. Que adianta templo bonito sem a presença de Deus? Que adianta teu belo sorriso, sua bela roupa, seu bom perfume sem a presença de Deus? O tabernáculo de Davi nos dá um tapa na cara, queridos. Para nós nos derramarmos na presença dele.